pessoal, espero que estejam bem, né? Apesar do momento difícil que nós estamos vivendo. Nós estamos em plena pandemia do Covid-19, estamos de quarentena, né? E eu desejo mesmo que o Senhor possa nos abençoar, nos fortalecer nesse tempo e que a gente realmente consiga usar esse tempo também para crescer com o Senhor, para aprender mais o Senhor, para estar mais perto dele e ouvir a voz dele. Hoje eu queria compartilhar com vocês uma palavra que ela trata a respeito de Deus estar no controle. Porque justamente pelo que nós estamos vivendo agora, eu não sei vocês, né? Mas nos primeiros dias que veio essa notícia e que a gente foi bombardeado com essa mudança de vida assim tão repentina e tudo, né? E até hoje não está normal ainda. A gente fica com uma sensação como se Deus tivesse perdido o controle, né? Como se algo tivesse fora do lugar. Mas não. Na verdade, Deus não perdeu o controle de nada. A palavra garante que Ele sempre está no controle. Sempre, sempre. E cada dia que a gente vive é um dia que já estava escrito no livro do Senhor. Porque a palavra fala que antes da gente nascer, quando a gente era uma substância ainda informe no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia, Ele já tinha escrito todos os nossos dias no seu livro. E a história da humanidade também foi escrita pelo Senhor antes mesmo do mundo existir. O Senhor já tinha um plano de salvação, e os profetas sempre anunciam, né? Antes de acontecer, eles sempre estão anunciando aquilo que há de vir. Assim como hoje, né? O tempo que nós estamos vivendo hoje é o período pré-apocalíptico, né? Que, como eu já até falei aqui em outro vídeo, que para mim e para muitos estudiosos até da palavra, nós estamos vivendo o início das dores, né? Nós estamos vivendo o período próximo da vinda de Jesus. E tudo que vai acontecer daqui para frente já está escrito. Deus já conhece, Deus já tem o controle disso tudo. Há muito e muito tempo. E o que eu quero focar, na verdade, hoje, não é nem desse controle universal que Deus tem, né, de todas as coisas, de nós, mas do controle que Deus tem em relação às promessas que Ele nos fez, que Ele nos faz todos os dias, em relação àqueles sonhos que Ele colocou no nosso coração e que muitas vezes a gente esquece, a gente deixa aquilo apagado, a gente mesmo para de acreditar, para de confiar. A gente acha que Deus perdeu o controle da nossa vida, da nossa situação, daquele sonho que Ele nos deu. Mas Ele não perdeu. E o que eu quero compartilhar na palavra é a história de Abraão. É uma história muito conhecida, né? Nós vamos começar aqui em Gênesis, no capítulo 12. Nós vamos ler aqui o verso 1. Fala assim. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Então, a partir daqui, a gente vê que Deus prometeu que faria de Abraão um grande povo. A partir dele, existiria um grande povo. E Abraão, nessa época, ele não tinha nenhum filho, né? Então, Deus deu uma promessa, assim, de algo realmente que ele não tinha como visualizar com os olhos naturais dele. E Deus deu essa promessa. E mais à frente, quando a gente continua lendo aqui em Gênesis, né, capítulo 12, e depois passa para o 13, a gente vê Deus confirmando ao longo do tempo que Deus deu aquela promessa, que Deus deu aquele sonho para Abraão. E lá no capítulo 13, se a gente ler aqui o verso 14, diz assim: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, leste para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência, para sempre. Olha o 16. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência.
percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Mais uma vez, Deus reafirma o sonho e a promessa para Abraão. Você possuirá uma descendência numerosa. Mas Abraão não tinha assim nada, porque ele já era velho, a esposa dele, Sara, já era velha, não tinha mais idade para ter filhos, e Deus reafirmando a promessa. Ou seja, todas as circunstâncias eram contra. Tudo que ele podia olhar não era a favor dele, muito pelo contrário. E Deus reafirmando. Aí nós vamos ler agora o capítulo 15, o verso 2. Aliás, vou começar do verso 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou, ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Aí o Senhor respondeu para ele, seu herdeiro não será esse, porque o que Abraão estava dizendo para o Senhor? Que um servo da casa dele que seria o herdeiro, porque ele não tinha filhos legítimos dele, né, com Sara. Vamos dizer assim, filhos dele mesmo, né? Seria um servo dele que seria o herdeiro, é o que ele está dizendo. E Deus disse para ele que não. Seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe, olha para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim será a sua descendência. Passou um certo tempo, aconteceram várias coisas aqui entre o capítulo 12, né, e o capítulo 15 que nós estamos agora. Várias coisas foram acontecendo, ou seja, parecia que Deus tinha esquecido aquilo, mas não, Deus novamente veio e reafirmou para Abraão. E a gente vê que nessa visão, o próprio Abraão questiona Deus, né, fala, mas o Senhor não me deu filho nenhum, só me prometeu, né, e não me deu. E Deus falando, eu vou te dar, a sua descendência vai ser numerosa. E o verso 6 é lindo, né, do capítulo 15, ele fala assim, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Abraão, ele confiou totalmente numa palavra de Deus a respeito dele, né? Ele passou a ignorar naquele momento as circunstâncias para acreditar na palavra do Senhor. E aí a gente vai ver como que a história é complicada, né? Como a vida da gente, a vida dos servos de Deus também. Às vezes a gente pensa que porque uma pessoa está aqui na Bíblia, que ela tinha uma vida perfeita, né? Que ela, sei lá, que ela conseguia cumprir 100% dos mandamentos do Senhor, mas não existe, né? Não existe um justo sequer, não existe um ser humano que seja capaz de chegar tão longe. A Bíblia até fala de alguns, assim, que a gente vê que teve um tratamento especial e tudo, mas não é fácil, né? A vida não é fácil, a gente passa por muitas tribulações, e com Abraão não foi diferente, né? Ele aqui diz que ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Mas aí se a gente continua no capítulo 16, no verso 1, eu não vou ler porque senão vai ficar muito extenso o vídeo. Mas o que conta aqui no capítulo 16? Que Sara começou a ficar irritada, porque ela falou, uai, mas eu não tenho condições de ser mãe. Eu já tô velha, já passei da idade de ter filhos. Você é velho. Como que vai vir esse herdeiro que Deus prometeu? Vamos fazer o seguinte, Abraão, você vai pegar a nossa serva, Agar, vai ter um filho com ela e pronto, eu vou tratar esse menino como se fosse filho meu e vamos seguir a nossa família. E acreditem se quiserem, depois da Bíblia falar que Abraão teve fé, que ele creu, e aquilo lhe foi imputado como justiça, ele retrocedeu. Ele pegou as palavras de Sara e fez exatamente aquilo que ela estava indicando para ele. Ele foi, possuiu a serva, teve o filho, né, que é Ismael, mas Deus falou para ele, não é isso, eu vou te dar um filho com Sara. E aí, tá, nós vamos continuando aqui a leitura da palavra, né, no capítulo 18, vai contar a história seguinte, que o Senhor apareceu a Abraão
perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada de sua tenda. E aí Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. E aí ele viu aqueles 3 homens, ele entendeu como sendo da parte do Senhor para ele, né? Porque tá falando que ele viu o Senhor. E aí ele foi, logo chamou esses 3 homens para ir para casa dele. Não, vem, não tem como vocês passarem aqui pelo caminho, não vim tomar um café comigo, né? Vem aqui em casa, vamos comer alguma coisa. E Abraão chamou Sara, pediu para ela preparar uma comida gostosa e tudo mais. E os servos foram levar uma mensagem para ele e para Sara. No verso 9, diz assim: Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu no caso Abraão, né? Então disse o Senhor que falou, era o próprio Senhor que estava ali, visitando Abraão. Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha que meu senhor já é idoso... depois de já estar velha e meu senhor já é idoso, há interesse e prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? O próprio Senhor disse para Abraão, né? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Olha só, né? Que doideira. Deus prometeu. Muita coisa aconteceu no meio desse caminho, entre a promessa e o cumprimento. Inclusive tem um versículo aqui que fala que quando Sara decidiu que Abraão ia ter o filho com a serva, já tinham se passado 10 anos, já tinha 10 anos que eles estavam na terra de Canaã. Ou seja, a promessa foi antes deles chegarem nessa terra, e ela ainda demorou mais um pouco para ser cumprida. Pensa bem quanto tempo não levou isso. E quantas águas não rolaram até acontecer realmente a promessa. Porque ela aconteceu, né? Deus deu um filho de verdade para Abraão e Sara. E foi Isaac, está aqui no capítulo 21. Vai contar o nascimento de Isaac, depois quem quiser ler para acompanhar o restante da história. Mas o que a gente tira disso tudo? Às vezes Deus dá um sonho pra gente, Deus dá uma direção pra gente, Deus nos mostra um propósito que a gente vai viver em vida, mas até que aquilo se concretize, até que a gente consiga finalizar isso, vai acontecer muita coisa no meio do caminho. E às vezes nesse meio tempo a gente se perde, a gente pensa que Deus perdeu o controle, né? Como eu estava dizendo no início do vídeo, às vezes acontece uma situação como essa tão inesperada, que nunca aconteceu na história, todos os países do mundo envolvidos na situação dessa doença. E a gente pensa: nossa, não tem mais jeito. Deus perdeu o controle, agora vai vir uma crise, não sei o quê. E realmente, às vezes acontecem muitas coisas mesmo. Mas que a gente se lembre daquele que fez a promessa, que ele é fiel para cumpri-la. E assim como o próprio Deus foi visitar Abraão para falar na cara dele: existe alguma coisa impossível para Deus? O próprio Deus perguntou para ele. E o próprio Senhor pergunta para mim e para você: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não existe. E a gente conseguir entender que Deus tem o controle de tudo, mesmo quando a gente não entende, quando a gente acha que Ele não tem, isso muda a nossa forma de viver. Porque a gente para de ficar ansioso pelo amanhã que a gente está esperando tanto, porque é tão difícil, né? Ainda mais quando você tem um sonho, que você quer realizar um projeto. E vão acontecendo tantas coisas, que você vai desanimando aquilo, que vai te cansando, sabe? Mas você ter no seu coração a ideia de que Deus tem o controle, vai te trazer paz, vai te trazer a tranquilidade que você precisa para passar por esse período entre a promessa e o cumprimento, sem desistir, sem parar de crer e sem perder a fé. E que a gente não siga, né, o exemplo de Abraão, porque o próprio Deus apareceu para ele falando que ia cumprir a promessa, né? Ele acreditou e, né, nos versículos anteriores fala que isso foi imputado a ele como justiça, que coisa mais linda. Mas ele fez uma coisa que não era para fazer. Deus não tinha mandado ele tomar uma serva para ter um filho. Deus falou que ele e Sara teriam um filho sairia dele com Sara.
Então que a gente não tente encurtar, sabe, a promessa do Senhor para nós, que a gente não tente desviar um pouco o caminho, dar uma ajudinha para Deus, mas que o nosso coração seja paciente para esperar o tempo do Senhor, para crer que Ele tem o tempo de todas as coisas, e que mesmo que pareça que Ele perdeu o controle, Ele não esquece das coisas que Ele prometeu, dos sonhos que Ele nos deu. Ele não esquece, né? E para as pessoas que têm ansiedade, é algo muito difícil mesmo. Você esperar, você confiar, você entregar o controle, saber que tem um ser superior a você, que tem o controle de tudo e que você não precisa, sabe, querer controlar tudo, porque as coisas realmente saem do controle. E a mensagem que eu quero trazer hoje é essa mensagem de esperança, sabe? Que o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Não há nada impossível para o Senhor. E que isso nos mova, principalmente nesses dias de dificuldade, porque essa palavra, quando ela entrou no meu coração esses dias, que o Senhor tem ministrado ela aos poucos já, alguns dias, Ele vem falando comigo a respeito disso, que Ele tem o controle. Porque é tão engraçado, acho que o vídeo hoje vai ficar até um pouco mais longo, mas não tem problema. Todas as pessoas têm costume de falar, né? Ah, se Deus quiser. Ah, não, Deus sabe de todas as coisas, Deus tá no controle. Às vezes a gente fala isso tão automático, né? Uma questão até de cultura mesmo, das pessoas falarem isso. Mas será que a gente fala isso realmente crendo com o coração? Ou a gente só fala isso da boca pra fora? Deus tem o controle. Olha como isso é forte, né? Eu não preciso ter o controle, eu não preciso saber tudo que vai acontecer. Eu não preciso que meu plano seja feito do meu tempo, do jeito que eu quero. Mas eu quero e eu preciso que o tempo do Senhor seja cumprido e que eu seja paciente para esperar pelo tempo dele sempre, né? Confiando e acreditando que aquilo que ele prometeu ele vai cumprir. Que Deus te abençoe, te fortaleça, assim como ele me fortaleceu através dessa palavra, a não andar ansiosos por coisa alguma, sabe? A não nos basear pelo que vemos, como Abraão e Sara, né? A Sara até riu quando Deus falou para ela que ela seria mãe. Ela, eu vou ser mãe agora. Se Deus falou, não precisa ter dúvida, a gente não precisa zombar disso. Basta a gente confiar no Senhor, né? Então que a gente não seja como eles nesse ponto, né? Mas que a gente realmente confie de todo o coração no Senhor, que Ele tem cuidado de nós e que Ele nunca vai deixar faltar o que precisamos. Que o Senhor te abençoe